Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Espero que tudo bem. Já declaro uma terça-feira estrondosa, uma terça-feira abençoada no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus, que madrugada poderosa. Aleluia. Você crê que Deus vai fazer muitos sinais e maravilhas? Então, essa madrugada nós começamos a orar por sinais e maravilhas, amém? Shalom, pastora Kátia querida, shalom, missionária Patrícia, shalom, shalom, queridos, shalom, pastora Bruna, shalom, shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso. Então, essa madrugada nós começamos a orar por sinais e maravilhas, amém? E essa madrugada eu orei por provisão sobrenatural. E provisão sobrenatural é um sinal, é uma maravilha? Sim. A gente vai ver, né, o azeite da viúva, a farinha que não terminava nunca chegava ao fim da farinha. Aleluia. Obrigada, pastora Bruna. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus Todo-Poderoso. Vocês aceitam um cafezinho? Amém, amém, amém. Miqueias, capítulo, a gente falta agora 34 capítulos, né, pra gente terminar o Antigo Testamento, amém? Não terminar o Antigo Testamento não, na verdade terminar o livro dos profetas. Aleluia, Miqueias, capítulo de número 2, se você puder, abra comigo. E aí, você está arriscando sua Bíblia ou você está com medo, você está com escassez de riscar sua Bíblia? Gente, eu gosto de falar sobre riscar a Bíblia, não como para você se exibir por isso, mas eu falo isso para você porque diversas vezes que eu abro a Bíblia e tem às vezes algo grifado ali, Deus fala tanto comigo, né? Naquela partezinha que eu grifei, né? Apesar que tem lugar que tá todo grifado, tem lugar que tá todo grifado, mas eu acho que a Bíblia tem que ser escrita, você tem que escrever ali em cima, algo que Deus falou para você naquele texto, puxa uma setinha e escreve, amém? E isso faz toda a diferença, tá? Porque ali Deus falou com você, então marca, circula, aleluia, a Bíblia foi feita pra gente estudar ela. A hora que essa ficar toda arriscada, você compra outra, amém? Tem gente que tem dó, né, de riscar a Bíblia, mas se você não riscar, como você vai saber onde Deus falou com você, certo? Então, eu falo isso pra você com toda a propriedade, tá? Fiz isso a vida toda. Isso me ajudou a guardar versículos, isso me ajudou a entender a Bíblia, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ver, eu já ouvi falar que não podia riscar a marca e marcar a Bíblia. Meu Deus, aí é forte, hein, Fred? Misericórdia. Gente, esse é um livro de estudo, amém? Eu tenho um potinho cheio de canetinha aqui, ó. Minha sobrinha sumiu com meio mundo de canetinha, mas ela vem pra cá, ela pega minhas coisas, ela perde. Né? Ela quer desenhar, ela quer pintar com os meus marca-textos. Eu deixo, né? Sou tia. Amém? Tem um coração mole. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Que madrugada poderosa, gente. Então, essa madrugada nós oramos, tá? Por todo tipo de enfermidade sexual. Nós oramos por sinais e maravilhas na área da provisão. Nós oramos por quebra de obras de feitiçaria. Amém? Então, eu creio que as madrugadas é um lugar muito favorável para a gente bater na porta do Senhor Jesus, clamar, pedir. Eu creio que a madrugada é um dos horários mais sobrenaturais que existe para se orar. E eu quero convidar todos vocês que ainda não estão na madrugada para estarem conosco, para vocês desfrutarem da autoridade que você gera na madrugada. Não tem outro horário que gere tanta autoridade quanto orar na madrugada. Não tem. À meia-noite pode ser sobrenatural, mas não tão forte quanto às 3 horas da manhã.
Porque às 3 horas da manhã é onde é o nosso melhor sono. É onde o inferno se levanta. É onde Satanás faz... Gente, os satanistas, os magos, né, os magos das trevas, o alto escalão, o horário que eles mais fazem trabalhos de peso não é meia-noite, é 3. Porque às 3, meia-noite tem muito cristão orando ainda. Mas 3, esse número é diminuído drasticamente, certo? Então, se você for olhar numa cidade, quem será que está orando? É muito pouco comparado à meia-noite. Então, quanto menos, né, há menos intercessores no horário, né, o diabo ele acha que ele tem mais território, mas mal sabe ele que nós somos um exército, amém? Para estar orando pela nossa nação, pelo nosso povo, aleluia. Isso faz toda a diferença. O corpo, exatamente, pastora Fabiana, o nosso corpo grita, gente. Gente, o nosso corpo grita para levantar. Gente, quando vocês começaram a orar na madrugada, era difícil ou não era? Você levantava assim, morrendo, você levantava assim. Ai, meu Deus. Demorava 40 minutos para você fazer o download. Quando no começo, né, talvez você começou ali a orar e não conseguia. Dormia, era vencido pelo sono, pela carne. É assim, gente, no começo, tá? Glória a Jesus, glória a Deus Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Hoje nós vamos ler Miqueias 2, e eu vou começar a falar hoje um pouquinho para vocês sobre sinais e maravilhas. Amém? Glória a Jesus. E é muito bom a gente falar de sinais e maravilhas, porque o conhecimento manifesta o poder de Deus. Então, uma vez que eu entendo o que é sinais e maravilhas, existe uma propensão de você viver isso daí agora nessas próximas madrugadas. Então, eu vou falar de sinais e maravilhas com vocês, certo? E você vai começar agora a viver nessas madrugadas o poder manifesto de Deus. Amém? Aleluia! Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, eu quero te glorificar. Pai, eu quero te exaltar, Pai, nessa madrugada. E quero declarar, Senhor Deus, que toda a honra, glória, poder, majestade e exaltação é elevada a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por cada intercessor que está conosco na madrugada. Obrigada por cada vida, por cada pessoa. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Pai, nós, Senhor Deus, te louvamos. E declaramos, Pai, que o Senhor levanta um exército ainda maior para estar orando na madrugada. Pai, abençoe esse devocional. Abre os céus de revelação. Pai, fala conosco através da palavra de Miqueias, capítulo 2. E, Senhor Deus, eu quero chamar sobre esse ambiente o Espírito Santo de Deus de forma palpável. Eu quero chamar, Senhor Deus, um romper de uma dimensão de glória, aonde haja entendimento, conhecimento, sabedoria, para se entender, Pai, os teus sinais e as tuas maravilhas. Senhor, que o coração das pessoas agora se torne fértil para escutar aquilo que o Senhor tem a dizer através da minha vida. Pai, que o Espírito Santo tome agora o governo desse devocional para falar com os teus filhos de forma sobrenatural e estratégica. Em nome de Jesus. Gente, lembrei, hoje tem Fire Hub em Brasília. Amém? Se você não sabe o que é um Fire Hub, é um culto no lar. Se você está perto de Brasília, chama a pastora Kátia, pastor Honorato. Hoje tem Fire Hub, tá? Vai ser sobrenatural, tenho certeza. Fire Hub é como se fosse uma célula, é um culto no lar. Fire Hub, centro de fogo, significado, amém? Em breve nós teremos um em cada cidade desse nosso Brasil, certo? É uma filhinha da Global Fire, amém? Com o DNA da casa Global Fire. Convido vocês para estar aí, ó, Honorato, esse homem tocando chofar aí. Chama, se você é de pertinho, de Brasília, chama esse homem, né? Chama a pastora Kátia no privado e vai lá conhecer, vai lá viver um pouco dessa manifestação de glória. Aleluia! Queridos, vamos começar a ler em Miqueias, capítulo de número 2, amém? Miqueias, que aflição espera vocês que ficam fazendo
Planos perversos. É forte, hein? Levantem-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem uma casa de alguém, olha só, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou lendo. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam uma família deles sem herança. Sabe o que Deus está falando? Aqui nesse começo? Que aflição espera a pessoa que faz o plano por ela mesma, que ela traça o destino dela, ela faz o que ela quer, ela não consulta o Senhor. E tudo que ela quer obter, ela dá o seu jeito, o seu modo, ela faz da sua forma. Ou seja, está falando de pessoas, vou aplicar aqui para nós já, que não depende do Senhor, não depende do Senhor para tomar uma decisão, não depende do Senhor para mudar de um estado para outro, não depende do Senhor, faz tudo no seu achismo. Amém? Portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento ao seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou a nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Agora eu estou no verso 6, Miqueias capítulo 2, verso 6. Não digam uma coisa dessas. O povo responde, não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo? Ó povo de Israel, o Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, o meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomam para sempre os seus filhos e tudo que Deus lhe deu. Miqueias está falando, querido, de um povo arrogante, de um povo que não consulta o Senhor, de um povo que faz tudo o que quer, a hora que quer, toma decisão, certo? Adquire as coisas por meio de maldade. Então, o profeta aqui, ele está profetizando, olha o que ele está falando aqui. Levante-se e vão embora. Então não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encherão de pecado e arruinarão por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse, proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte. De um profeta assim vocês se alegrariam. Olha aqui que o profeta está falando. Se eu estivesse profetizando sobre as coisas que vocês gostam, aí vocês iam achar bom, aí vocês iam se alegrar. Amém? Então hoje tem muita gente querendo profetas que profetizam somente as coisas que eles querem. E quando alguém profetiza algo que te aborrece, tem gente, não estou falando que é vocês, mas quando alguém é profetizado sobre algo que aborrece, algo que tem que trazer alinhamento, tem que tirar essa pessoa da zona de conforto, essa pessoa não acha bom. Ela acha que aquilo ali não é de Deus. Amém? Então, nós temos hoje uma geração preguiçosa. Uma geração que quer ter palavras proféticas, mas não quer pagar preço. E deixa eu falar algo para você. Se tem uma coisa que eu sei é pagar preço. E eu aprendi na minha jornada que toda pessoa que paga preço, ela é profetizada independente de onde ela esteja. Toda pessoa que paga preço, Deus profetiza sobre a vida dela. Deus te encontra em qualquer lugar, a partir do momento que Ele te conhece no secreto. Deus te chama em público. E tem gente que quer ser profetizado, mas não tem vida no secreto. E eu vou falar aqui uma rema. Você que quer receber profecia em tudo que é lugar que você vai.
A partir do princípio que você tem vida no secreto, pode ter certeza. Se o profeta que está pregando ou o pastor que está ali na frente, ele não te vê, um irmão cheio do Espírito Santo do lado te vê. Alguém te vê. Todo aquele que é reconhecido no secreto é honrado em público. E eu preciso dizer isso para você. Então, tem gente que não tem vida no secreto e quer ser profetizado. Mas quando a profecia vem, ele só quer profecia que alegram ele. Amém? E eu vou dizer para você, quem está alinhado com Deus vai ser profetizado sobre as coisas que Deus tem como planejamento para essa pessoa. Eu lembro, queridos, que quando eu me posicionei verdadeiramente, o que aconteceu? Todo lugar que eu ia, eu recebia a mesma profecia, lugares diferentes. Eu falava, Deus, mas todo lugar, por que eu sempre recebo a mesma palavra? E Deus falou para mim, você chama a minha atenção no secreto e eu te honrarei em público em todo lugar que você for. Deus, ele falou isso para mim. Eu estou mostrando você em público porque eu te vejo no secreto. Eu falei, meu Deus. Então, queridos, vocês vão ver que isso vai começar a acontecer. Na verdade, toda vez que eu estou num ambiente profético, eu falo, Deus, eu rejeito toda profetada. Eu rejeito todo espírito de falsa profecia. Senhor, não deixa ninguém profetizar sobre mim algo que não venha de ti. Não deixa, eu já vou amarrando, já vou quebrando. Por quê? Né? Eu quero aquilo que é genuíno, eu quero aquilo que é verdadeiro. Mas tem gente que quer. Não importa se não é uma verdadeira profecia, tem gente que não importa, ela quer. Amém? Aí o Zezinho profetiza para você que você vai para a esquerda. A Mariazinha profetiza para você que você vai para a direita. E aí? Deus é Deus de confusão? Aí você não sabe, aí você fica perdido porque você não tem vida no secreto. Porque toda vez que Deus fala uma profecia comigo, toda vez que Deus me dá um destino profético diferente, Ele vai confirmar a boca dos profetas. Ele vai confirmar. Não, Deus não revela para mim na boca, Ele confirma. Porque quem tem vida com Deus, ainda que não seja profeta, sabe exatamente o que Deus quer. Então, quando alguém profetiza, você fala, meu Deus, que profetada. Ah, não, isso aí não dá. Irmão, olha, eu entendo, o senhor pode ser às vezes novo aí na profecia, mas essa profecia não faz nenhum sentido para minha vida. E deixa eu falar uma coisa, quer que eu ensine uma coisa para vocês? Quem quer que eu ensine? Vou terminar de ler o texto, eu vou ensinar. Vocês me cobram, tá? Miqueias 2:12. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restarem. Juntarei vocês novamente, como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher, e do ruído das multidões seu líder abrirá o caminho, e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os seguirá. Amém? Então, vamos lá, vou ensinar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que a gente deve julgar os profetas e a profecia, sim ou não? Então, vamos testar o coração do profeta? O problema é que você é emocional demais. O problema é que você chora, que você já entrega. A pessoa começa a profetizar, você já chora, você nem escuta, depois você tem que ficar lá perguntando. A pessoa começou a profetizar, você faz cara de paisagem. Faz cara de paisagem. Você não precisa confirmar o que ele começou a dizer. Você faz cara de paisagem. Olha sério, fita os olhos. E vê se ele se sustenta. Se for de Deus, ele se sustenta. Se for falsa profecia, ele fica desequilibrado. Desequilibrado. A pessoa começou a profetizar para mim. Eu, cara de paisagem. E olho nos olhos. Porque se for falsa profecia, a pessoa já se perde. Começa a gaguejar e já começa a se perder todinha. Amém? Então, segura. Não chora. Não fala amém. Espera terminar de falar o que tem que ser falado. Amém? E aí no final eu falo assim, é de Deus. Só isso. Se for de Deus, eu falo, é de Deus. Eu falo, é de Deus. E se não for de Deus, se você vê, eu falo, irmão, vou orar. Vamos orar por isso aí. Às vezes, né, você não quer deixar a pessoa constrangida. Irmão,
olha, não faz muito sentido para mim essa profecia, então vamos orar, né? Agora você vai falando amém. Aí você vai chorando. Aí você cai no chão. Queridos, eu sei, porque muita gente é emocionada demais. Mas gente emocionada é que não tem vida no secreto. Amém? O profeta Frederico, eu já vi apóstolo fazendo isso. Exatamente. Então, tem gente que vem profetizar coisa óbvia. Por exemplo, tem gente que vai profetizar para mim que o meu ministério vai crescer. Eu vou falar, meu filho, vamos profetizar uma coisa que eu sei? O meu ministério vai crescer, é o óbvio. Eu oro, pago um preço, levanto pessoas, dou alimento todo dia. Não tem como isso não crescer. É o óbvio do óbvio. Então não tem... Apóstolo, a senhora vai ter filho. É o óbvio também. Apóstolo, é o óbvio. Profetiza para mim uma coisa que só o meu coração e Deus sabe. Então você já sabe, é difícil profetizar na minha vida, porque o óbvio eu já sei. Eu quero saber se você consegue trazer para mim. Vou dar um exemplo para você. Esses dias, quem quer que eu conte um testemunho? Esses dias Deus falou algo comigo. E eu falei assim, Deus, tudo bem. Eu sei que, eu sinto já que isso é agora, é o tempo. Mas eu quero o dia, Senhor, eu sou profético. Eu pensei, não falei, não verbalizei, não comentei com o apóstolo. Eu verbalizei, eu falei, Deus, eu quero um dia específico. Eu quero um dia que o Senhor fale realmente. Eu quero um dia, eu quero saber o dia. Eu preciso que o Senhor fale para mim o dia. O mês eu tô sabendo, mas eu quero o dia, tá? Falei, Deus, eu sinto fortemente que é nesse mês, tal, que Deus falou que algo vai acontecer. Eu quero o dia. Pensei. Dali, alguns dias, fui num lugar, uma irmã chegou e falou assim, apóstolo, eu tô me remoendo. Ontem Deus me visitou. E eu, cara de paisagem. O Espírito Santo mandou te dizer, é dia tal. E falou porque é dia tal, porque profeticamente, é dia tal. Eu falei, é de Deus. O que eu falei? É de Deus. Amém. Então Deus respondeu algo que só eu e ele sabia. Amém? Então, eu vivo nessa dimensão com Deus. Então, quando alguém chega pra mim e fala algo, eu já sei. Ele já falou comigo. Mas, na verdade, nessa ocasião eu pedi, eu falei, eu preciso que você verbalize pra mim, eu preciso que você fale comigo o dia. O mês eu sei, mas eu quero o dia, porque eu sou profética em tudo. Então, por que eu tô dizendo isso pra você? Porque a gente precisa tomar muito cuidado, certo? Aí a pessoa falou assim, diz o Senhor, e você já chora, aí você não escuta nem o que tá falando. Você se emociona, começa a falar em língua, e depois você fica, fulano, você escutou o que o fulano falou? Lógico que você não escutou. Você é emocionado demais. Parece que você quer mostrar pro profeta que é verdade, para ele profetizar mais. Toma cuidado com isso. Às vezes Deus falou para ele falar A, B, C. Aí ele vai falar B, C, D, E, F. Ele fala o que ele não tinha que falar. Cara de paisagem, fita os olhos. E aí quando termina, você fala, é de Deus. Eu recebo. Se não for de Deus, o que você fala? Irmã, vamos orar. Isso aí é muito fora da órbita daquilo que Deus mostrou para mim. Nós vamos orar. Amém? Certo? Então, a pessoa começou a profetizar, você segura. Não seja uma pessoa emocionada. Porque aí a gente vê se vai realmente proceder ou não. Amém? Glória a Jesus. Queridos, amanhã nós vamos ler Miqueias 3. Eu quero começar hoje com vocês um estudo sobre sinais e maravilhas. Amém? Certo? Sinais e maravilhas. Como eu amo sinais e maravilhas. Glória a Jesus. Deixa eu achar aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui. Sinais e maravilhas. Quem flui no dom de sinais e maravilhas? Você flui no dom de sinais e maravilhas? Glória a Deus. Tá. Lembra que eu falei para vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Você tem que decorar. Onde estão os 9 dons do Espírito Santo. Nós temos 9 dons.
Eles são classificados de 3 em 3, segundo a sua função. Então, por exemplo, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia são dons de inspiração vocal. Eles vão fluir sobre fala, certo? Depois nós temos discernimento do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. São dons que vão fluir debaixo da revelação. Deus vai revelar, certo? Então, quando alguém fala assim, nossa, fui numa igreja, revelaram tudo da minha vida, pode ter certeza que é algum dos dons de revelação, que ou é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, certo? Ou discernimento de espírito. Então, por exemplo, o que o discernimento de espírito traz de revelação? Uma obra de feitiçaria, algo que esteja ali, um demônio que esteja atuando sobre a vida daquela pessoa, como foi, onde que está, certo? Então, a palavra de sabedoria traz um conselho sábio direto do trono de Deus, revela a vontade de Deus, uma instrução de Deus, uma direção de Deus, né? Tá. Depois nós temos outros 3, pelo qual nós falamos, né, bastante esses dias, que foi curas. Então nós temos outra classificação que, dentro do meu entendimento, eu que consigo fluir dentro dos 9 dons, eles não vão fluir tudo de uma vez. Você vai ter que pagar um árduo preço para poder viver. Os dons que mais demoram ser ativados os dons de poder. Não ativação. Ativação você recebe agora se eu orar por você. Mas sim a manifestação do dom. A manifestação... Então, o que é ativação? Você está habilitado para fluir no dom. A manifestação é quando o dom, de fato, ele opera pela primeira vez e ele começa a ser operado. Então, nós temos os dons de poder que vão manifestar o poder de Deus, que é curas, sinais e maravilhas e o dom da fé. Se você já carrega uma fé acima do normal, fica mais fácil vivenciar e manifestar os dons de poder. Então, queridos, dentro da minha jornada, o último dom que foi ativado em mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava morando no Mato Grosso. Foi sinais e maravilhas. O último dom que foi ativado em mim, certo? E para esse dom ser ativado, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma edificação. Você precisa ter uma vida jejuada. Você precisa ter um nível de fé, porque o jejum e a oração vão elevar o nível de fé. Porque o que é sinais e maravilhas? É a manifestação, amém? Do poder de Deus, da glória de Deus, palpável, visível, certo? Então, o dom, lembra que eu falei para você? Dentro dos dons de poder, o combustível principal é a fé. Então, como que você vai falar? Receba agora, certo? Os sinais e as maravilhas. Aí se você não tem fé, você não recebe, amém? Eu vou mostrar para vocês sinais e maravilhas hoje de uma forma prática. Faz assim com a sua mão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, manifesta agora uma chuva do pó de ouro. Jesus, eu quero declarar agora, através do Teu santo nome, uma chuva de ouro sobre as mãos dos Teus filhos. Eu ministro sobre Ti sinais e maravilhas, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que as maravilhas do Senhor sejam reconhecidas. Isso não vem de mim, Senhor. Isso vem direto do Seu trono. Manifesta agora sinais e maravilhas. Eu quero profetizar sobre o ambiente agora. Uma chuva do pozinho de ouro sobre a sua pele, sobre as suas mãos, sobre a sua roupa, sobre a sua Bíblia, sobre a mesa onde você está. Aleluia. Amém? Agora, talvez você está usando o celular, sim ou não? Você vai pegar o celular assim e agora você vai olhar na mão. Se você pode, né? A minha, pelo menos, já tá cheia. E aí você vai ver igual brilho purpurina. E olha, eu não tenho maquiagem nenhuma. Então, aqui não vai dar pra ver que eu tô com um filtro, né, gente? Mas aí você vai olhar, a sua mão tá cheia. A minha mão tá cheia, certo? Apóstolo, mas por que Deus faz essas manifestações? Gente, sinais e maravilhas, Deus faz pro seu povo, para mostrar que é Ele que está ali no nosso meio, mas sinais e maravilhas é para incrédulo. Amém? Certo?
Então, se você recebe esse sinal e essa maravilha, é porque é para exaltar o Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor, certo? Então, se você não tem fé, você não consegue receber. Mas se você perseverar na fé, principalmente agora nessas próximas madrugadas, amém? Deixa eu contar aqui para você antes de entrar. Eu preciso agora explodir sua fé. Quando nós estamos na conferência, quem estava na conferência? Quem vê as fotos, os videomakers começa a pegar obturação de ouro, aquela coisinha do óculos transformada em ouro, é gente gritando, eu tava aqui com uma pulseira, meu anel era de prata, tá banhado em ouro, transformou em ouro. Apóstolo, isso é real? Gente, quem estava na conferência, eu não sou de falar isso abertamente, mas como eu estou ministrando, eu não gosto de falar isso abertamente, tá? Então, como eu estou ministrando, quem estava na conferência viu, é testemunha, certo? E eu peço, gente, não espalha isso daí, certo? Então, são muitas manifestações, muitas. E a gente tem foto, é obturação de ouro, é dente inteiro se transformando em ouro. Isso não vem de mim, mas Deus me habilitou em sinais e maravilhas e eu hoje consigo manifestar isso. Próxima madrugada nós vamos começar a orar fortemente por isso, tá? E sinais e maravilhas há uma diversidade onde Deus pode operar, amém? Certo? Então eu quero trazer isso aqui para você. Eu vou trazer hoje para você o que são os sinais e maravilhas, certo? Então, se você olhar na sua mão, conforme eu for ministrando sinais e maravilhas, certo? Acontece de pessoas começar a escorrer óleo da cabeça, certo? De você achar pedrinhas, diamantes aí, e não é pedrinha que saiu da sua roupa, são pedrinhas mesmo, de verdade, certo? Pedrinhas. Então, eu tô falando de algo que eu tenho propriedade, eu sei. Apóstolo, mas por que Deus faz isso? Isso, queridos, é sinal para incrédulo. Eu não preciso desse sinal. Mas eu fico maravilhada quando Deus o faz. Mas tem gente que precisa desse sinal para acreditar que Deus está ali se movendo. Tem gente que precisa ver uma obturação de ouro. Tem gente que precisa ver Deus transformar um objeto. Certo? Então, eu quero contar um testemunho para você. No final, vocês me cobrem esse testemunho. Amém? Fios de cabelo de ouro. Então nós temos lá no nosso grupo do Telegram, se você olhar tem muita foto, né? Principalmente no grupo de membros, obturação de ouro. Então na conferência eu vou pedir depois para a Anne achar os vídeos, que aí eu vou mandando no grupo, vou mandar no grupo para vocês. Tem que pedir para videomaker achar, porque não conte comigo para achar nada, gente, porque é complicado, certo? Então eu quero começar a falar hoje sobre sinais e maravilhas, amém? E eu quero que você entenda que é um dom que ele está disponível para os dias de hoje. Só que talvez você pense assim, mas o mar vermelho não vai abrir de novo. Será que Deus vai transformar 5 pães e 2 peixinhos, queridos? O mesmo estilo de sinal e maravilha que aconteceu naquele tempo está acontecendo hoje. Só que hoje em áreas diferentes. Amém? Eu quero que você entenda isso. Certo? E conforme eu for falando sobre sinais e maravilhas, eu profetizo que a sua mão, certo? O seu cabelo, aonde você está, que você possa viver a contemplação disso através de Cristo, do nome de Jesus, amém? Então eu gosto sempre de classificar sinais e maravilhas como, vamos lá, o que é o dom de sinais e maravilhas? É o dom da operação de milagres. Sinais e maravilhas também é conhecido como operação de milagres. É uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para realizar feitos extraordinários que, aqui que está a chave, excedem as leis naturais. Você consegue transformar alguma coisa em ouro? Não, só Deus faz isso. Porque é Ele que faz. Você consegue transformar água em vinho? Não, mas Deus faz. Amém? Então, são feitos extraordinários que excedem as leis naturais, evidenciando o poder de Deus, confirmando a sua mensagem. Então, por exemplo, às vezes as pessoas menosprezam o cargo eclesiástico de evangelista, só que o evangelista é o que mais tem a propensão de se mover nos dons e em sinais. O evangelista, quando ele começa a falar sobre Jesus, a salvação, ele pode manifestar todos os sinais e maravilhas, o poder, curas e tudo que você pensar, porque isso confirma a mensagem. Lembra que a Bíblia diz assim, esses sinais acompanharão aqueles que creem.
Então esse tipo de sinal vão acompanhar aqueles que estão pregando a palavra, aqueles que estão falando sobre Jesus. E quando esses sinais começam a acontecer, as pessoas ficam maravilhadas, falam, não, isso daqui só pode ser mesmo Deus que está nesse lugar. Então, sinais e maravilhas é uma manifestação de um agir sobrenatural de Deus para transformar circunstâncias impossíveis, tá? Então Deus vai trazer a glória dele manifesta, palpável, para fortalecer a fé de pessoas que estão ali escutando aquela mensagem. Ou às vezes tem ali uma pessoa incrédula, ela não acredita, mas quando ela vê aquele sinal, ela começa a crer. Amém? Consegue entender isso? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma diversidade de classificação de sinais e maravilhas. Mas antes eu preciso dizer para você. O que você precisa saber? Sinais e maravilhas são feitos que excedem as leis naturais aqui da Terra. Certo? Sinais e maravilhas, né? É a capacidade do Espírito Santo de realizar coisas impossíveis aos olhos humanos. Coisas que você fala assim, isso aqui não pode prover de mim, isso aqui não tem como ser de mim, certo? Sinais e maravilhas é um dos 9 dons, dentro dos 9 dons do Espírito Santo, e ele está dentro da classificação de poder, junto com curas e o dom da fé. Você encontra essa referência, depois você lê em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, onde a Bíblia começa a descrever os 9 dons que é concedido pelo Espírito Santo. Amém? Para fluir nesse dom, qual é o requisito? Alto nível de fé. E para ter alto nível de fé, para se mover em fé com propriedade e autoridade, o que você precisa ter? Muita edificação, muita consagração, muita santificação. E o que é santificação? É vida com Deus. Então, o jejum não é o jejum que vai fazer esse dom ser manifesto. Mas a fé que você adquire através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, é o que vai trazer a manifestação. E muitas pessoas não entendem 2 coisas que são primordiais. Existem 2 fases do dom. Eu venho aqui agora, eu carrego o dom, então a gente pode ser ativado diretamente por Deus, porque você começou a buscar isso e você quer esse dom. Talvez não tenha ninguém ali dentro da sua visão que carrega esse dom para te impor as mãos sobre você e te ativar. Mas isso é possível. Gente, a gente pode ver Moisés ativando o dom de administração, de liderança que estava sobre ele, sobre os 70. Eliseu toma a capa e começa a fluir o dobro, na unção dobrada daquilo que Elias fazia. Amém? Timóteo vamos falar assim para Timóteo, não negligencie o dom que foi profetizado por você através de imposição de mãos. Então, existem 2 fases do dom. A fase em que você é ativado. O que é ativado? Você agora está sendo habilitado. Isso está sendo ativado no seu espírito. Você está recebendo a capacidade de fluir no dom. Agora, entre receber a capacitação, a ativação, existe a manifestação. Então eu oro por você, eu falo, olha, seja ativado no dom de curas. Só que o dia que você vê a primeira cura acontecendo através da sua imposição de mãos, aí de fato você agora começou a fluir no dom pelo qual você foi ativado. Vocês conseguem entender essa diferença? Tem gente que é ativada no dom, mas nunca vai manifestar, porque não ora, não lê a Bíblia, não se torna um vaso qualificado. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não usa vaso sujo. Deus não usa pessoas que não têm fé para acreditar naquilo. Deus só vai usar vasos que estão edificados, e eu preciso que você entenda isso. Como que eu vou orar para uma pessoa se eu não creio naquela cura? Como que eu vou falar de sinais e maravilhas se eu nunca vivi isso? Se eu não creio, se isso nunca aconteceu comigo? Então, antes de eu ser ativado num dom, eu preciso crer, eu preciso vivenciar isso. Aí eu sou ativada e agora eu vou buscar manifestar isso que Deus colocou sobre a minha vida. Amém? Certo? Então vamos aqui. Primeira classificação que eu quero trazer para vocês. Certo? Abram comigo em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Gente, aqui você abre bastante a Bíblia. Você que é novo no devocional, aqui a gente abre bastante a Bíblia, amém? Você tem que, aqui no nosso ministério, a gente não tem uma doutrina assim, você veste aquilo, você faz isso, você tem que andar de terno e gravata, não. Aqui na nossa doutrina é oração,
jejum e Bíblia. Pelo menos uma vez por ano nós temos que ler a Bíblia, certo? E eu creio que quem convence do pecado, da sua roupa decotada, quem convence da música que você tem que parar de escutar é o Espírito Santo. Mas isso só tem eficácia uma vez que você se edifica e busca a palavra. O Espírito Santo não consegue falar onde você não alimenta o seu espírito. É simples. Ah, mas o Espírito Santo tem que falar comigo para mim parar de usar esse tipo de roupa. Mas não vai falar nunca, você não lê a Bíblia, você não ora. Gente, não é para vocês não, tá? É para quem assiste a live depois. Certo? Amém? Eu sei que vocês só estão nesse horário aqui comigo porque vocês realmente são apaixonados pela presença. Realmente vocês são conduzidos pelo Espírito Santo. Eu creio de todo o meu coração. Amém? Então, 2 Reis. Bruna, põe para mim de novo, fazendo favor, só para mim fixar. 2 Reis, capítulo 2, verso de número 11. 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo 2, verso de número 11. Aqui nós vamos ver Elias sendo levado por um redemoinho aos céus. Aqui acontece um sinal, uma maravilha, certo? Obrigada, pastora. Obrigada. Então, vamos lá. Aqui acontece o quê? Então vamos ler. De repente, enquanto caminhavam, quem caminhava? Elias e Eliseu. E conversavam, surgiu uma carruagem. Gente, eu quero que vocês prestem atenção. A carruagem não desceu, ela ficou em cima. Puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. E eu creio assim, de todo o meu coração, que um redemoinho suga, né? O Elias. Então aqui a gente pode ver que tipo de sinal e maravilha é esse aqui? Translocação da matéria. Peraí, Elias não é levado em espírito, ele é levado em corpo, alma e espírito. Então aqui tem o que? Uma translocação da matéria, certo? Então a matéria do corpo de Elias, ele é translocado da terra para essa dimensão de glória. Então aqui acontece um sinal e uma maravilha, amém? Aonde tem uma passagem que pode mostrar para a gente também uma translocação de matéria? Êxodo, capítulo 14, verso 21. O que é translocar a matéria? Mudar a matéria de um lugar para o outro, certo? Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 14, verso 21. Ano passado eu ministrei sinais e maravilhas na conferência, mas esse ano vai vir um Emanuel Carranco. Emanuel Carranco, querido, é sinal e maravilha. Pensa num homem que é a especialidade. Queridos, a minha especialidade, na verdade eu fluo em tudo. Hoje eu creio, né? Não é me achando não, mas eu pago um preço. E eu ministro, Deus me deu a graça de conseguir manifestar, né? Sinais e maravilhas, e curas, e libertação. Mas eu vou trazer uma pessoa que é especializada, uma pessoa com o ministério dela, a força do ministério dela é sinais e maravilhas. Então o Emanuel Carranco do México vai estar conosco, um grande avivalista. Ele vai ministrar sinais e maravilhas na nossa conferência. Gente, essa conferência não vai ser sobrenatural, vai ser além do sobrenatural, vai ser uma dimensão da Nova Jerusalém. Acharam? Amém? Glória a Jesus. Obrigada, pastora Bruna. Já vou fixar aqui. Êxodo capítulo 14. Eu fico emocionada, gente, já. Êxodo capítulo 14. Acharam? Verso 21. Vamos aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento do leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. Lembra que o sinal e a maravilha excede as leis naturais? Então, vem um vento da onde? Na escola profética, eu vou trazer para você o significado dos ventos. Ventos do leste, ventos do sul, ventos do leste, oeste, certo? São significados proféticos. Então, o Senhor abriu o caminho no meio das águas e o vento soprou a noite toda. O vento, gente, eu quero que você entenda.
O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água em cada lado. Então, fala assim, repete aqui nos comentários, translocação da matéria. A matéria se movendo de lugar, a matéria sendo deslocada. Então, aonde que a gente viu a translocação da matéria aqui agora? Elias sendo arrebatado, sendo tirado da terra e levado para a dimensão espiritual. A gente está vendo o mar vermelho se abrindo, porque tem um vento soprando e dividindo as águas, e a matéria está sendo deslocada. Eu estou falando aqui de um sinal e maravilha que tem como característica translocação da matéria. Amém? Amém? Glória a Jesus. Vamos lá agora. Outra translocação da matéria. Aleluia. Vamos aqui, translocação da matéria. Quem lembra da história do machado que Eliseu faz flutuar? Deixa eu achar aqui aonde que tá. Do machado. 2 Reis, abra comigo. 2 Reis, capítulo 6, verso 5. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 5. Então, outra translocação da matéria. Gente, eu não vou falar todos, não, porque é muito. Eu quero começar devagarzinho com você aqui. 2 Reis, capítulo 6. Acharam? Verso. A pastora Bruna colocou aqui. Obrigada, pastora. Isso. Gente, eu preciso que vocês anotem isso daí, tá? Por quê? Porque a hora que você quiser falar disso com propriedade, você sabe onde que tá. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 5. Acharam? Vamos lá. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho. Olha só, agora aqui que está uma chave. Como que Eliseu manifestou sinais e maravilhas? Com ato profético. Então lembra que os dons de cura podem ser manifestados com atos proféticos? Sinais e maravilhas também. Olha só. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e pegou. A gente sabe que o machado, além dele ter um cabo de madeira, talvez de ferro ou de madeira pesado, ele tem ali a cabeça de ferro, que lógico vai mergulhar, vai para o fundo da água. Então a gente está vendo uma translocação da matéria, aonde o machado sai do fundo e vai para a superfície. Porque esse moço aqui está agoniado, olha, o machado era emprestado, eu vou ter que pagar. E o homem de Deus, que é Eliseu, ele é usado para manifestar um sinal e maravilha. E ele faz isso com o quê? Ele corta um galho, olha só. Ele corta um galho e ele joga ali, certo? Então, olha que sobrenatural. Amém? Aonde a gente vê também translocação da matéria? A gente vê a translocação da matéria quando Elias e Eliseu estão caminhando junto. Eles vão fazer a jornada deles, certo? E aqui, eu sempre gosto de dizer profeticamente, Eliseu está sendo provado, certo? Então, aqui eles passam em Gigal, eles passam em Betel, eles passam em Jericó. E todas as cidades, Elias fala assim, Eliseu, fica aqui, eu preciso ir. Não te deixo. Então, Gigal, Betel, Jericó, são transições. Para se chegar no Jordão. E quando eles chegam no Jordão, o que Elias vai fazer? Elias vai pegar a capa e vai bater. E o Jordão vai se abrir. E aí eles vão atravessar o Jordão. E quando chega no Jordão, aí Eliseu vai viver a transição ministerial. Porque antes de tomar capa, quando chega no final do Jordão,
ele tem que entender que ele passou por Gigal e foi aprovado, passou por Betel e foi aprovado, passou por Jericó e foi aprovado. Mas só se toma capa quando atravessa Jordão. Eu quero dizer algo para você aqui, ministerialmente. Não adianta você querer a capa em Gigal. Não adianta você querer a capa em Betel. Não adianta você querer a capa em Jericó. Você só tem estrutura para pegar a capa uma vez que você atravessa o Jordão. Mas para atravessar Jordão, você tem que viver debaixo de honra, debaixo de princípios, debaixo de caráter, debaixo de uma constância e de uma fidelidade com Deus. Porque senão a capa não desce da carruagem para você. Porque quando Elias vai dizer assim, Deki Berimasai, o que você quer que eu te faça antes de partir? Eliseu vai dizer, eu quero a unção, o espírito que está sobre você, a unção dobrada. Mas Elias não sabia se isso era possível. Elias não sabia se isso poderia ser possível, mas ele diz assim, se isso for possível, se isso for a vontade de Deus, se isso realmente for designado para você, você verá a capa descer. E assim aconteceu. Elias é tomado pelo redemoinho. Milagre de translocação da matéria. A capa desce, Eliseu pega. E aí quando Eliseu pega a capa, ele fala assim, aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus do meu Senhor? Peraí, você não entendeu não. Ministerialmente, no decorrer da trajetória, Eliseu já era ativado. Mas a manifestação acontece quando a capa está na mão. E quando ele fala assim, aonde está o Deus de Elias? E pá, lança a capa no Jordão. O Jordão abre novamente. Buf! A capa significa que agora você realmente está habilitado para manifestar aquilo que foi ativado. A ativação acontece no caminho. Mas a manifestação somente quando Deus te qualifica. Pegou ou não para você? Entrei no profético aqui sem querer. Porque quem é profético entra no profético, amém? Então a gente vai ver, tá? Eliseu abrindo o Jordão. A gente vai ver Moisés abrindo o Mar Vermelho, certo? Vamos lembrar aqui de outra... Vai lá, gente. Vamos comigo aqui. Lembra aqui comigo outro milagre de translocação da matéria. Que aí eu vou trazer hoje como que Deus faz nos dias atuais. Amém? Então, lembra aqui de outra translocação da matéria. Aleluia? Quando Elias, presta atenção aqui. Quando Elias levanta uma palavra e fala que não vai chover, ele transloca a chuva para outro lugar. A chuva vai para outro lugar. Mas quando lá no Monte Carmelo ele chama a chuva de volta, ele fala assim, vai ver se está vindo, vai ver se está vindo. Daqui a pouco ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. Gente, água em vinho é transformação da matéria. Eu vou entrar daqui a pouco com vocês. Amém? Certo? Então, deixa eu falar algo para vocês. Então, quando você tá vindo uma tempestade, você fala, quando você pede, ora por chuva, translocação da matéria. Você tá pedindo água sobre aquele local. Tá vindo um tornado, você começa a orar. Quantas histórias você já viu? Senhor, por favor, Pai, que esse tornado não passe sobre a minha casa. Translocação da matéria. Deus está translocando aquele redemoinho, aquele vento, tudo aquilo ali, aquela força da natureza para outro lugar, aquela chuva, aquela tempestade. Certo? Isso aí também é translocação da matéria. Amém? Vamos lá. Vocês lembram de outro? Vamos falando aí. Certo? Jesus, exatamente. Jesus, né, ordena que a tempestade pare. Certo? Vocês lembram de outro aí? Ah, Felipe. Boa. Pastora Bruna, maravilhosa. Gente, Felipe, ele é arrebatado fisicamente. Vamos... Pastora Bruna, acha pra mim, fazendo um favor, onde que tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Translocação. Então, Deus pode arrebatar alguém fisicamente de um lugar para o outro? Apóstolo, mas aí a senhora pegou pesado. Não é porque você não tem fé. Queridos, eu não tenho culpa do seu nível de fé. Eu não tenho culpa do seu nível de fé. Se você acha que isso é exagero ou heresia, tem pessoas na terra, eu nunca vivi isso, que já viveu de Deus translocar ele de um lugar para o outro. Amém?
Glória a Jesus. Translocação da matéria. Atos, capítulo 7, verso de número 8. Enoque. Eu tinha que fazer para vocês um seminário sobre o Enoque, né? Glória a Jesus. Translocação da matéria. Atos 8. Obrigada, pastora Bruna. Atos 8, verso 26. Atos, queridos, é depois dos 4 evangelhos. Atos 8. Filipe foi pregar para um eunuco. Aí depois que ele fez o que ele tinha que fazer, ele pregou no mesmo dia, batizou o eunuco. E aí, Deus arrebata ele, transloca ele, tira ele daquele lugar e leva ele mais ou menos 60 a 66 quilômetros. Ele se encontra em Azoto. Amém? Olha só. Atos, capítulo 8, verso de número 26. Acharam? Certo. Então vamos aqui. Deixa eu ver. O eunuco. Vamos para o final do texto já. Tá. Aí o Felipe batiza o eunuco, né? No verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor. Quem que é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo. Tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe, presta atenção aqui. Mas apóstolo, é porque o Espírito Santo conduziu o Filipe para chegar em Azoto. Ele percorreu, ele apareceu, o texto diz. Porque senão seria assim, tá? Seria dessa forma. E Felipe chegou em Azoto. Não, Felipe apareceu em Azoto. Certo? Felipe apareceu porque ele foi translocado. Elias foi translocado para uma dimensão espiritual. Mas, olha só, Felipe, ele foi translocado para uma outra cidade. Certo? O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. E ali anunciou as boas novas em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. Amém? Então, gente, vamos lá. Eu não tenho culpa da incredulidade de vocês. Fala, Deus, tira a minha incredulidade. Vamos lá, vamos lembrar de outra translocação de matéria? Deixa eu ver. Outra translocação de matéria. Porque existe diferença de translocação de matéria e transformação da matéria. Amém? Tá. Nos dias atuais, o que Deus pode, fazer? Deus pode transformar uma água que não presta, uma água talvez que ali está suja, uma água contaminada. Se você orar, Deus pode transformar aquela água. Perdão, gente, eu tô falando de transformação. Deus pode translocar qualquer força da natureza. Deus pode translocar uma tempestade para outro lugar, um tornado para outro lugar. Deus pode translocar uma chuva para a sua terra, para chover aonde você está orando, certo? Então, por exemplo, você orar por chuva, o meu apóstolo, Joel Engel, aonde ele chega chove, ele ora por chuva, ele vai para lugar, às vezes está anos sem chover, certo? Gente, água e vinho é transformação da matéria. Eu quero que você entenda a diferença. Translocar é mover a matéria. Mar Vermelho se abrindo, Rio do Jordão se abrindo. Elias falando que não vai chover, a chuva se afastando para as nuvens, se afastando para outro local, para chover em outro local, menos ali naquele local. Elias chamando a chuva de novo, certo? Amém? Ok? Então eu quero que você entenda translocação da matéria, certo? Então nos dias de hoje, Deus também faz? Sim, Ele faz. E você precisa crer de todo o seu coração. Então, Deus, ele transloca a matéria, ele tem poder sobre as leis da natureza. Outra translocação da matéria. Quando Noé, quem trouxe os animais? Um sinal é uma maravilha, queridos. Os animais vieram para a arca, translocou, os animais é matéria, certo? Translocação da matéria. Gente, 5 pães e 2 peixinhos é multiplicação da matéria. Olha a diferença, translocação da matéria. Translocar, mudar. Eu mudei essa matéria para cá. Multiplicação da matéria. Tinha 1, aí Deus transformou em 2, certo?
E o que é? Isso aqui é multiplicação da matéria. E o que é transformação? Isso aqui era amarelo e Deus transformou em rosa. Vocês conseguem entender a diferença? Uma coisa é translocar, outra coisa é transformar, outra coisa é multiplicar a matéria. Certo? Translocação da matéria. O sol parou. O sol parou. Isso é translocação da matéria. Para favorecer a luta, a guerra, onde Josué estava. Amém? Certo? Consegue entender isso? Glória a Jesus. Amém? Então, nos dias atuais, o Senhor também, Ele pode translocar a matéria. Certo? Então, vamos supor que você está ali num rio, perdeu algo. Fala, Deus, ore. O problema é que você não ora porque você acha que o machado só flutuou na mão ali na oração de Eliseu. O problema é que você acha que o machado só translocou ali, certo? Sobre a vida, né, daquele jovem ali. O problema de você não viver sinais e maravilhas é porque você não ora. Você não ora. Então você não vai ver esses sinais porque você não acha que eles são só para aquele tempo. Queridos, começa a orar e você vai ver a manifestação. Não tem como você viver uma manifestação de algo se você não faz. Amém? Não tem como você viver a manifestação de algo se você não ora. Então eu não tenho culpa da sua pouca fé, eu não tenho culpa. Jesus o tempo todo vai falar, olha, Jesus não consegue fazer milagre na sua terra natal porque o povo era incrédulo e conhecia ele. Falava, isso aqui não é o filho da Maria, do José, não é aqueles seus irmãos. Por quê? Porque, queridos, onde o povo é incrédulo, infelizmente, os sinais, as maravilhas não podem acontecer. Amém? Certo? As 10 pragas do Egito, muito boa, certo? Muito boa. Então, por exemplo, translocação da matéria. Veio fogo do céu, translocou matéria de fogo para fogo, desceu, certo? Então, amanhã nós vamos continuar. Você viu como passou rápido hoje? Então, amanhã nós vamos começar a falar de quê? Nós vamos começar a falar de transformação da matéria. Então, a gente falou um pouco sobre translocação. Agora nós vamos falar amanhã sobre transformação da matéria. Aí você vai fazer uma pesquisa já para você vir afiado para o devocional de amanhã. O que é transformação da matéria? Transformar água em vinho. Amém? Certo? Outra translocação que eu lembrei. Deus não trouxe as codornas ali para o arraial de Israel? Deus não fazia chover o maná do céu? Translocou a matéria. A comida vinha do céu todo dia. Deus translocava a matéria da dimensão espiritual para a dimensão terrena todos os dias. Então você já vem preparada, faz uma pesquisa. Quais são os sinais e maravilhas que procede de transformar a matéria? Certo? Glória a Jesus. Então amanhã nós vamos continuar, tá? E próximas madrugadas eu já vou começar a orar sobre o quê? Sinais e maravilhas. E eu vou orar sobre todo tipo de sinal e maravilha. Então você que quer viver isso de forma sobrenatural, eu quero que você se prepare aqui nas madrugadas. Agora nós vamos começar a orar por esses sinais, essas maravilhas de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Amém? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Protege a glória de Deus. Vamos supor que você... o testemunho. Gente, agora eu vou você lembrar o testemunho. Nossa, você acredita que agora eu não sei qual é o testemunho? O que eu falei? Aonde que eu... Fala pra mim como que era o testemunho. Fala pra mim como que era o testemunho, pra me lembrar. Eu acho que era sobre sinais e maravilhas, não é? Gente, agora eu esqueci mesmo. Mas Deus vai me fazer lembrar o testemunho. Vocês lembram aonde que era? Até perdi o fio da meada do que eu tava falando pra poder lembrar o testemunho. Glória a Jesus. Então vamos lá. Vamos aqui agora comigo. Amém? Transformação da matéria. Amanhã nós vamos falar sobre isso, certo? Quero te convidar para a próxima madrugada. Por quê? A madrugada, 3 horas da manhã, é um horário muito sobrenatural. Então o fogo de Deus nessa próxima madrugada, ele vai descer com força. Essa próxima madrugada eu vou orar e eu vou destronar toda incredulidade, certo? E deixa eu trazer algo aqui para você. Você precisa, certo, destronar a incredulidade. Então, amanhã, o começo da minha oração vai ser para quebrar a incredulidade. Você vai falar, Deus, me ajuda a vencer a incredulidade, certo?
Me ajuda a vencer a incredulidade. Me ajuda a vencer isso. Em nome de Jesus. Fala, Deus, me ajuda a vencer. Eu destrono, eu rejeito, eu cancelo, eu anulo. Agora, deixa eu te ajudar em algo. Quando a gente vive na conferência Sinais e Maravilhas, o que eu peço para vocês? Eu falo, gente, não tira foto, não posta nas redes sociais, porque isso aqui, o povo que é incrédulo vai falar, isso é mentira, isso não existe. Não deixa pessoas minar aquilo que é tão precioso que você está vivendo. Eu acredito que Sinais e Maravilhas não é para ser divulgado. Não é para ficar sendo mostrado. A não ser que Deus peça realmente. Mas eu creio de todo o meu coração que Sinais e Maravilhas não é para ficar mostrando, tirando foto, falando. Porque, gente, eu quero que você entenda. Se você está com dificuldade para entender esse conteúdo aqui, imagina quem não vive com Deus, quem não tem vida de oração, quem não jejua, quem vive na carne, só vive nos prazeres desse mundo. Ele não acredita nunca. Porque ele é mais carnal que espiritual. Na verdade, ele não é nem um pouco espiritual. Amém? Certo? Gente, eu não tô lembrando qual que era o testemunho que eu ia contar pra vocês. Mas eu vou contar. Amanhã o Senhor Espírito Santo vai me lembrar. Amém? Certo? Então, chamo vocês pra próxima madrugada pra viver algo extraordinário, tá? Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Um dia poderoso, um dia sobrenatural. E vamos proteger a glória de Deus. Vamos proteger aquilo de mais precioso. Sinais e Maravilhas, um dos viés é para incrédulo. É para quem não acredita. É para quem está no meio daquele povo e fala, meu Deus, mas será que isso é verdade? Daqui a pouco aquela pessoa, Deus se mostra ali para aquela pessoa. Eu não preciso de sinal e maravilha, mas Deus opera e faz. Amém? Porque eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração e tudo aquilo que está escrito nesse livro aqui. Amém? Beijo, amo vocês. Te espero na nossa próxima madrugada.